Hare Krishna, meu nome é Bhagavan Das e é um prazer inenarrável poder gravar mais esse vídeo com você. E hoje nós vamos falar sobre o que a aparência de Shiva nos diz sobre ele. Então, essa é uma proposta de iconografia, né? Estudar Shiva a partir da sua aparência, o que ele segura na sua mão, como seu olho está, qual a cor da sua pele, tudo isso carrega rico significado. E Shiva é uma das figuras aí mais queridas, né, dentro do panteão da Índia. Shiva, ele é considerado o maior de todos os yogis, ou como o Srimad Bhagavatam coloca, Vaishnavanam Yathashambhu. Shiva é o maior dos Vaishnavas, é o maior daqueles que já estão conectados com Deus. Então o yogi pode ser entendido como alguém que está buscando se conectar com Deus, né? Num sentido não seria errado chamar Shiva de um yogi, mas chamá-lo de Vaishnava, aquele que já se conectou e que é o maior daqueles que já se conectou, o maior dos yogis, o maior dos Vaishnavas, é algo bem acertado. E a gente vai ver que todos os símbolos de Shiva giram em torno disso, a busca de uma conexão com Deus, vários caminhos, e também os resultados de quem chegou lá. Vamos ver cada um deles. Começando aí pela superfície, pela epiderme do Senhor Shiva, ele tem o corpo coberto de cinzas de cemitério. Isso é uma imagem bem forte, digamos, inusitada, né? E o que isso representa? Isso indica que Shiva ele está voluntariamente no mundo da morte. Então, Shiva não está morto, né? Ele está vivo, mas ele voluntariamente se cobre de cinzas. Isso invoca a ideia de que ele vem a esse mundo onde nós estamos, que é chamado de Mrityu Loka, né? O mundo da morte, onde nós temos corpos temporários, voluntariamente. Ele se cobriu com isso voluntariamente, como alguém que pega cinzas e coloca sobre o seu corpo. Então Shiva, com essa cobertura de cinzas, ele nos mostra a compaixão daqueles que já são puros, daqueles que já conseguiram se libertar do mundo material. É descrito que, às vezes, as pessoas desenvolvem uma pureza tão grande que elas não têm interesse em serem felizes sozinhas ou se libertarem desse mundo e irem gozar da eternidade sozinhas. Elas querem levar pessoas junto com elas. No Srimad Bhagavatam, nós vemos Prahlada Maharaj dizendo isso. Prahlada, um outro grande santo, assim, do mesmo nível de Shiva, ele diz que, da parte dele, ele não percebe nenhum problema nesse mundo, ele consegue estar sempre feliz e satisfeito porque ele está conectado com Deus. Aí ele diz assim, a minha única perturbação é ver esses tolos ignorantes sofrendo com as amarguras desse mundo, não sabendo como se libertar. Então ele diz que ele não tem nenhum interesse em ir embora desse mundo material e gozar dos prazeres do reino de Deus, sabendo que há pessoas sofrendo aqui. Ele prefere ficar aqui. Então, para lá, ele se rodeia de pessoas assim de baixíssimo nível. Assim, ele fica rodeado dos colegas dele da escola, que são de uma escola, basicamente assim, como ser um ditador, como ser alguém que vive só para os prazeres e domina seus inimigos. E ele se rodeia dessas pessoas só por compaixão a elas. Então, isso aparece em outras tradições religiosas também. Uma vez eu estava num restaurante taiwanês, que tem uma comida muito gostosa vegetariana, em Juiz de Fora, e aí tinha várias figuras assim nas paredes, e eu perguntei pro rapaz, quem que é esse aqui? Ele falou, esse Bodhisattva da compaixão. Eu falei, olha só que legal. Aí eu perguntei, o que é um Bodhisattva? Ele diz que Bodhisattva é uma pessoa que se iluminou, mas escolheu não sair do ciclo de nascimentos e mortes, para se manter aqui e iluminar outras pessoas, mesmo tendo de submeter a desconfortos. Eu achei assim, interessante. No Espiritismo também, eu lembro uma cena que me marcou no filme Nosso Lar, um filme bem legal, bem feito, brasileiro, muito bem feito. Tem lá seus probleminhas, né? Diria, tem excesso de didatismo, né? Você sente que o filme está querendo te ensinar uma coisa muito explicitamente. Tem lá seus probleminhas. Mas o filme é muito bom, muito bonito, muito bem feito. E tem uma cena nesse filme em que as pessoas se encontram com o chefão assim, do Nosso Lar, né? Que é uma colônia espírita, assim, um lugar onde recebe pessoas recém-desencarnadas para ajudá-las assim, na atmosfera do planeta Terra, de acordo com o Espiritismo. E aí há um encontro com o chefão, assim, o prefeito assim, dessa colônia. E aí perguntam para ele, se você é tão evoluído, por que você não vive nos planetas felizes? E no Espiritismo você tem uma gradação assim, de moradas, né?
A planeta Terra é chamado de planeta de provas e expiações, aí você tem planeta de regeneração, planetas felizes. E aí o chefão do nosso lar, ele vivia aqui na Terra, né, um planeta de provas e expiações, mas ele tinha mérito para morar nos mundos felizes. E perguntaram para ele por que ele não fazia isso. E ele disse que achava os terráqueos muito fascinantes e que ele sentia grande prazer em ajudar seus irmãos menos evoluídos a evoluírem. Então ele estava aqui voluntariamente, né? Então a pele de Shiva, coberta de cinzas de cemitério, representa toda essa consciência que nós vemos manifesta em várias religiões, em vários tempos, né? Em Prahlada Maharaj, nos Bodhisattvas, nos espíritos mais evoluídos que ficam na Terra voluntariamente para ajudar essa ideia de, eu sou imortal e eu posso ir para o mundo da imortalidade, mas eu voluntariamente vou assumir uma veste, né? Uma cobertura de morte e baixar meu nível só para estar com pessoas que eu quero ajudar. Então esse é o primeiro símbolo de Shiva, um símbolo muito forte, muito impactante. E bom saber, né? Que tem gente que se importa com a gente, está aqui com a gente. Segundo elemento que nós podemos observar na figura de Shiva é que ele tem os olhos semicerrados, ele tem o olhar nem regalado, nem fechado, dormindo. Isso indica que ele não é nem apegado a esse mundo, nem aversionado a ele. Ele tem um estado de neutralidade, ou mais especificamente nós podemos dizer que ele tem um estado de Yukta Vairagya. Ele sabe o que utilizar e o que rejeitar em cada ocasião. Esse conceito de Yukta Vairagya é bem interessante. Ele diz que você nem renuncia ao mundo, nem o utiliza de forma egoísta. Você utiliza de forma pontual, de forma abnegada, do jeito que seja do interesse do verdadeiro proprietário desse mundo, que é Deus. Prabhupada explica esse conceito de uma forma bem simples. Ele diz que é como alguém que encontra uma carteira caída na rua. Então ele tem 3 opções aí. Ele pode renunciar à carteira, ele pode pegar a carteira para ele, ou ele pode devolver a carteira para o seu proprietário. Então, uma renúncia errada seria renunciar à carteira. Como você pode renunciar à carteira se ela nunca foi sua, né? Uma carteira, eu sou renunciado, eu não vou pegá-la. É lógico que não, mas ela não é sua, mas você não está renunciando, ela nunca foi sua. Você deveria renunciar à ideia de que algo já foi seu para você poder renunciá-lo. É uma renúncia bem boba, né? Uma ideia boba. E você também tem a ideia, essa mentalidade é do Gyani, um Gyani mal informado. Você tem a mentalidade do Karmi, que é aquele que acha que ele é dono desse mundo. Então ele vê a carteira e ele pensa, essa carteira existe para o meu desfrute. Eu vou pegar o dinheiro que há dentro dela e gratificar a minha língua, gratificar meus genitais, gratificar meu ouvido, consumindo boa música com esse dinheiro. Ele pensa que é dele, né? Mas na verdade ele é um ladrão. Então, tanto renunciar à carteira quanto pegá-la para usar para si é uma ideia errada em relação a como lidar com objetos, como lidar com propriedades, né? Agora há um conceito que é chamado de Yukta Vairagya, que você não é nem apegado nem renunciado. Você entende quem é o proprietário e você faz uso daquilo em benefício do proprietário. Então, certo é você pegar a carteira, olhar o documento, levar até o proprietário e o proprietário vai usar aquele dinheiro do jeito que ele quiser, né? Então, a relação nossa com esse mundo, de olhar semicerrado, né? Nem de apego nem de aversão, é olhar para esse mundo e perguntar quem é o dono disso tudo? É Deus? E como Deus quer que eu use as coisas? Aí você tem que se informar. Spoiler, Deus quer que você use as coisas de forma abnegada, gerando o máximo benefício para todas as pessoas, incluindo a si mesmo, né? Beneficiando a si mesmo, todas as pessoas, e esse benefício não seja de prazeres imediatos, mas algo duradouro, que envolva coisas mais valiosas como amor, sacrifício, autoconhecimento, iluminação espiritual. Claro que inclui aí um cuidado com a sua vida emocional, com o seu corpo físico, mas também incluindo um despertar espiritual que inclui uma procrastinação do prazer, metas mais sofisticadas, né? Então, o olhar de Shiva representa isso. Antes que eu me esqueça, essas interpretações que eu estou fazendo dos símbolos estão no livro O Coração do Hinduísmo. Você tem o link para a compra dele aqui embaixo. Ele, até onde eu conheço, é o melhor livro de iconografia dos deuses hindus que você vai encontrar em língua portuguesa. Interrompemos o seu prazer inenarrável por um instante para fazer um convite muito especial. Eu estou aqui no templo do Ashram Vrajabhumi, em Teresópolis, Rio de Janeiro.
para convidar a todos para o retiro que vai acontecer do dia 19 a 21 de agosto de 2022. O retiro se chama 10 Segredos de Krishna para a Felicidade. Nesse retiro nós vamos estudar a fundo todos os ensinamentos de Krishna para a felicidade, saúde mental e também vamos ter muitas outras atividades. Nós vamos ter as atividades de canto de mantras no templo, fogueira, um quiz com premiação em livros e também acontece durante o retiro duas datas muito importantes que são Janmashtami, o aniversário de Krishna, e também o aniversário de Prabhupada. Então, o acontecimento, assim, um evento totalmente imperdível. Programe-se, se você pode vir, vai valer muito a pena. Para mais informações, é só fazer a leitura do QR Code que está aparecendo na sua tela ou acessar o primeiro link na descrição desse vídeo. Bem, Krishna. Um outro símbolo em Shiva que é muito marcante é as suas vestes de pele de veado ou pele de tigre, né? Essas eram peles tradicionalmente usadas para quem fazia meditação. Elas eram o tapetinho de yoga da época. Antes de yoga ser modinha, o tapetinho de yoga era pele de animais. É descrito que o propósito para isso é que, como o yoga não era praticado, obviamente, em academia de ginástica, ou nem mesmo em monastérios, templos, ele era meditado na floresta ou em cavernas, era necessário alguma coisa que repelisse animais perigosos como cobras, e a pele de animais abatidos fazia isso. Não era o yogi que abatia. O yogi ele pegava as peles de caçadores para beneficiar esses caçadores. Então, já que o caçador já tinha matado os animais, inevitavelmente mataria, a pele do animal sendo usada para algo espiritual purificaria o caçador de alguma forma. E eles meditando na floresta, quando os caçadores iam matar os tigres nessa floresta, os tigres iam comer os yogis, né? Então isso também purificava os caçadores, porque o karma ali meio que tinha que reinterpretar a coisa. O karma, ao invés de pensar que o caçador matou um tigre, o karma podia interpretar, ele protegeu os sábios que meditam ali. Então havia toda uma tentativa de purificar os caçadores com essas vestes. Isso mostra, primeiramente, a natureza de Shiva como alguém que quer beneficiar os outros de forma inteligente, né, ativa. E também o ponto que ele é um yogi, que é o grande estereótipo, né, o grande arquétipo de Shiva, que ele é um yogi. Então ele faz meditação, ele tem esse assento, ele senta com as pernas cruzadas e faz meditação. E em quem ele está meditando, né? A palavra med significa voltar-se para o meio. Então você tem que ir recolhendo os seus sentidos, você começa procurando uma boa postura, você tem que ter ética, né, yamas e niyamas, você tem que ter um assento confortável, asana, com pranayamas, técnica respiratória, você acalma sua mente. E aí sempre que seus sentidos tentam fugir, você faz pratyahara, traz eles para perto. Depois você vai tentando se centrar cada vez mais no seu centro, né? Com dhyana, dharana e samadhi. Aí você consegue samadhi, você consegue a meditação completa no seu centro. Quando você chega no seu centro, você descobre que alguém mora ali. Não uma pessoa, mas duas de brinde. Você encontra o seu verdadeiro eu, o Atman, né, a alma espiritual, e você encontra também Paramatma, a alma suprema. E aí quando você vê a alma suprema, você descobre que você é o indivíduo que está ali e a alma suprema é um ser assim, cósmico que está no coração de todos, em todos os átomos. E aí quando você entra em harmonia com ele, você percebe a unidade de todos os seres, e você percebe que todos os seres são igualmente valiosos, e você recebe uma instrução da superalma que vira o grande mote da sua vida. Você recebe uma instrução direta da superalma, que é Deus no seu coração, e aí vai que vai. Então a meditação é isso. E Shiva, ele faz meditação. E ele medita em Deus, especificamente num nome chamado Sankarshana. Karshana significa aquele que atrai, né? A palavra Karshana significa arar, né? O movimento do arado é trazer para perto. E Sam significa junto, perfeito, ou todos, né? Então um dos nomes de Deus é Sankarshana, aquele que atrai a todos, né? Aquele que atrai a todos com perfeição, porque ele tem todas as qualidades. Então Shiva é um grande meditador, e nós vemos isso nesse seu símbolo aí, da pele de tigre ou da pele de veado. Mas Shiva fica ali só quietinho na dele, meditando em silêncio, ele não tem uma prática aí mais inclusiva, que envolve mais gente. Tem. Se você prestar atenção na mão dele, ele segura uma japa. Japa é uma espécie de terço, onde você vai contando mantras que você balbucia, que você sussurra, né? A palavra japa significa literalmente sussurro.
E ele também tem um tamborzinho dele, bacana ali, em formato de ampulheta, em que ele também canta os nomes de Deus, ele faz a meditação mântrica, uma meditação mais ativa. E isso é muito importante. Como Shiva, a gente vai ver em outros detalhes, ele tem esse aspecto também da compaixão, né? Ele não é o iluminado sozinho, ele é o iluminado que quer levar outros consigo. Então ele não tem só uma meditação silenciosa que beneficia só a ele mesmo. Ele também tem esse tipo de meditação mais expansiva, que envolve outros, que outros podem ouvir, no caso da japa, e podem participar, né? No caso do canto ativo, com instrumentos, né? Onde as pessoas podem cantar congregacionalmente. É escrito que essa meditação mântrica ela é melhor do que a meditação silenciosa, porque ela é mais inclusiva. Pessoas que têm a mente mais perturbada conseguem mais facilmente meditar se há algum instrumento, né, uma ferramenta externa a ela para conduzir a mente. Né? A palavra mantra significa exatamente isso. A palavra tra, ela faz instrumentos em sânscrito. Por exemplo, você tem a palavra patra, que é folha. A palavra pa é beber e tra é instrumento. Então patra significa instrumento para beber. Porque as pessoas faziam um copinho com folha assim. E você tem então a palavra mantra. A palavra tra significa instrumental e man significa mente. Então mantra é um instrumento para conduzir a mente. Ao invés de você tentar guiar a mente em silêncio, você agora tem uma ferramenta, né? Quase tudo que a gente faz com ferramenta fica mais fácil, né? Você tentar bater um prego com a mão sem ferramenta, é como meditar só com a mente. E bater um prego na parede com um martelo é como meditar com a ajuda de um mantra, né? Você tem aí uma ferramenta, um instrumental bom. Então, Shiva, ele vai dar o exemplo da meditação silenciosa, mas também compaixão das pessoas que precisam de ferramentas, precisam de uma meditação mais facilitada, mais fácil. Ele também vai ter aí, nos símbolos dele, a japinha e o tambor para meditação com mantras. Um quinto símbolo de Shiva, ou insígnia, que nós não podemos deixar de comentar, é a lua, né? Ele tem a lua crescente na sua cabeça. A lua, dentro da simbologia indiana, ela representa a mente. Nós temos isso um pouco em outras culturas também, por exemplo, a palavra lunático vem dessa ideia de uma pessoa que está muito suscetível à lua, ela é influenciada pelas mudanças da lua. Então, a lua, como ela passa por mudanças, ela afeta as marés, então há um entendimento de que ela nos afetaria também. O mundo antigo era mais atento, né, às mudanças de estações, né, as fases da lua. Então eles desenvolveram alguma simbologia em torno da lua. Então a lua simbolizando a mente, e a lua está sempre passando por mudanças, isso mostra que a mente ela é instável, a mente é difícil de ser fixada, né? Então como o Shiva ele tem a lua sempre na mesma posição, ela é sempre a lua crescente, isso indica que ele conseguiu dominar a mente dele, ele conseguiu parar a mente dele e focar a mente dele onde ele bem entender. Isso vai aparecer muito nas histórias de Shiva. Uma vez Shiva se casou com Sati, a belíssima Sati, e o sogro dele não gostou nem um pouco disso. Teve uma vez que o sogro dele ofendeu Shiva, assim, diante de uma assembleia de várias pessoas importantes, e assim, ofensas do nível assim, mais rasteiro, assim, xingando mesmo. Falava assim, minha filha tem olhos de lótus, e casou com esse Shiva que tem olhos de cachorro. E a minha filha está sempre muito bela, rodeada por seres celestiais, e Shiva está sempre rodeado por animais e fantasmas, sempre obsediado, e começou a ofender Shiva de todo jeito. Na verdade, Shiva anda com os fantasmas para purificá-los, né? Porque ele quer ajudá-los. Mas a visão assim, de uma pessoa crítica, né? Ele começa a colocar vários defeitos em Shiva. Ele tem muito fantasma porque a consciência dele é baixa e atrai fantasmas. E aí o que Shiva faz? Nada. Fica ouvindo lá com cara de Shiva. e tudo bem. Por quê? Porque, como esse símbolo indica, Shiva já dominou a própria mente. Então, para Shiva, essas oscilações que a mente geralmente cai, de honra e desonra, prazer e desprazer, frio e calor, amigo e inimigo, Shiva já transcendeu todas elas. A lua, para ele, é só um adorno na cabeça ali, algo que ele esquece, algo que ele domina, e sem nenhum impacto sobre ele. Isso é uma definição frequente de um yogi consumado, aquele que consegue transcender as dualidades. Ele consegue ser fixo, mesmo sendo atormentado,
isso não o perturba, e o oposto também não. Quando ele é elogiado, quando ele conquista alguma coisa, ele não fica eufórico, porque euforia também é uma perda de controle, né? Inclusive uma perda de controle pode ser bem grave, assim, pode causar tantos danos quanto o descontrole de tristeza, né? Por exemplo, pessoas que ganham na Mega Sena, é muito comum que elas assim entrem no nível de euforia com tanto dinheiro que elas assim comecem a ofender as pessoas, ou elas vão assim se entregar tanto prazer subitamente que elas acabam feridas ou presas, ou elas suicidam em seguida. Há muitos casos assim, geralmente a pessoa que ganha na Mega Sena, ela não está pronta para esse nível de sucesso e ela enlouquece completamente, né? Então, essa capacidade de fixar a mente, de não ceder às dualidades, está simbolizada na lua crescente na cabeça do Senhor Shiva. Aqui nós temos dois símbolos de Shiva que indicam a mesma coisa, que é destemor. Mas há um destemor dele e um destemor que ele concede para outros. A cobra de Shiva sobre o seu pescoço mostra o seu destemor. Ele não tem medo da morte, né? A cobra é o grande símbolo da morte, principalmente para os indianos, né? Muito comum ouvir histórias de pessoas que morreram picadas por cobra nos livros sagrados da Índia. Por exemplo, a mãe de Narada morreu picada por uma cobra, a esposa do Senhor Chaitanya morreu picada por uma cobra, o irmão de Dhruva Maharaj morreu picado por uma cobra, Parikshit Maharaj morre picado por uma cobra. Então o indiano ele tem essa percepção assim a morte vem através de cobras, né? Nós urbanoides provavelmente teríamos outro símbolo para cobra. Mas então, Shiva com essa cobra no pescoço significa que ele não tem medo, porque chega a ser um adorno para ele. O adorno é uma coisa que você coloca e esquece. Por exemplo, eu constantemente esqueço que eu estou com um relógio de pulso. Eu já perguntei as horas para pessoas com um relógio de pulso. Porque o adorno é algo que você coloca e ele se torna assim, uma extensão da sua pele, uma extensão do seu corpo, você esquece, né? Você vai usando óculos, depois você para de ver a armação do óculos. Ela fica invisível. Então, a cobra ali como adorno significa que a presença da morte é algo que Shiva simplesmente esquece, ele não se importa com isso. Porque o temor da morte surge dos apegos a coisas temporárias, não é? Nós temos medo de morrer, porque se eu morro, eu perco a relação de parentesco com as pessoas que eu gosto. Eu perco a escritura da casa, já vai para o nome de outra pessoa, né? Os títulos que eu tenho impresso em diplomas já não valem mais, porque aquele nome morreu, né? CPF cancelado, né? Como diz os programas os programas sensacionalistas de policial, né? Então meu CPF foi cancelado, então os títulos acadêmicos que eu conquistei já não são mais meus. Então quanto mais apego você tem a coisas temporárias, mais você tem medo da morte. Agora Shiva é o maior dos yogis, ele não tem nenhum apego material. Ele é um yogi, a consciência dele está totalmente conectada com o que é espiritual, o que há de mais espiritual, a fonte de tudo que é espiritual, que é Deus. Então ele não tem nenhum temor. Então a cobra indica isso. E o outro símbolo que indica isso, mas Shiva doando pra gente, é o gesto chamado Abhaya Mudra, que é o gesto com a mão assim. Abhaya significa destemor e Mudra significa a runa, não sei bem traduzir Mudra, assim, um gesto manual. Então ele está assim como doando o destemor que ele tem para outras pessoas. Então isso é característico do yogi, né, ou do Vaishnava, do devoto puro, que ele nunca tem as coisas só para si, ele sempre tem e doa para os outros. A primeira canção que se canta nos templos de Krishna, ela diz exatamente isso. Ela fala assim, o mestre espiritual, né, o yogi, o Vaishnava, ele está experimentando grande êxtase cantando para Deus e ele fica feliz vendo seus discípulos cantando também. Ele está saboreando o alimento espiritual que foi consagrado e ele fica feliz vendo que os seus discípulos, seus seguidores estão cantando também. O mantra fica fazendo sempre essa repetição. Ele fica feliz de ver as belas formas de Deus decoradas no altar e ele ocupa seus discípulos em decorar essas formas no altar. Ele nunca está satisfeito em fazer isso sozinho. Então Shiva ele tem o destemor na cobra e com seu gesto manual, Abhaya Mudra, ele fala, calma, está tudo bem. E ele compartilha esse destemor com os outros também. Shiva é o rei dos símbolos, ele é o que tem mais penduricalhos assim, das divindades que eu consigo pensar. Então, mais um símbolo dele é Nandi. Nandi é o seu touro. E o que significa Shiva caminhar sobre esse touro? Um símbolo que aparece assim praticamente toda a literatura indiana, mesmo nos Vedas mais antigos, Upanishads.
a ideia de que o touro representa o Dharma, ele representa a religião, os valores, os princípios fundamentais que sustentam a civilização. E cada pata do touro, né, as 4 patas do touro, vão representar uma dessas 4 virtudes. Elas são limpeza, austeridade, veracidade e não violência. Então Shiva estar montado sobre o touro significa que ele se move com base nisso, né? O touro estar embaixo significa que esses são os fundamentos das suas escolhas. E o ato de mover significa fazer escolhas, deliberar e agir. Então Shiva, todas as escolhas dele se fundamentam nesses 4 pilares. Ele nunca se desvia do Dharma. Ele sabe o que é bom e ele é capaz de fazer escolhas boas. O penúltimo símbolo que comentamos hoje é o terceiro olho de Shiva, né? Shiva não tem 2 olhos, ele tem 3. Se ele for numa loja de óculos, consultar um oftalmologista, ele vai dar trabalho lá, né? Vão ter que fazer uma armação toda específica para ele e aquela máquina lá do melhora ou piora, melhora ou piora. Quem já tirou óculos sabe como é que é, né? A pessoa fica trocando lente e fala melhora ou piora, melhora ou piora. É chato pra caramba. E aí, para Shiva vai ser uma complicação danada, né? Por sorte, a gente não tem nenhuma notícia aí de que ele tenha algum problema visual e nunca precisou de óculos, né? Mas, bobeira à parte, Shiva tem 3 olhos. E o que isso indica? Segundo a obra que eu estou tendo como referência, eu já mencionei, indica que Shiva ele vê o mundo não através do que os olhos comuns são capazes, mas ele vê o mundo através dos 3 Vedas. Os 3 Vedas são os livros sagrados da Índia, né? Então ele é chamado de Shastra Chakshuhu. Ele vê através das lentes das escrituras sagradas. Então nós podemos simplesmente olhar pela janela, olhar para a tela do computador e perceber as coisas visíveis imediatas, né? Mas agora a literatura revelada vai nos falar sobre coisas invisíveis. E isso vai ressignificar o mundo. Nós olhamos o mundo e vemos injustiça, mas se nós vemos através da terceira visão, né, se nós vemos com os 3 Vedas, nós vamos entender que existe a lei do karma. Nós vemos o mundo como um bebê nascendo, a gente pensa, ele começou ali, né? A gente vê alguém morrendo, a gente pensa, ele acabou, porque a nossa percepção é só do corpo. Mas as escrituras vão dizer, não, existia vida antes do nascimento do bebê, já existia a alma que entrou nesse corpo do bebê, e depois que o corpo idoso morreu, a alma continua existindo depois desse corpo. Então, quando você consegue perceber o mundo através dos olhos das escrituras, né, dos olhos dos 3 Vedas, é descrito que você tem aí uma terceira visão como Shiva. Shiva, com certeza, percebe o mundo assim, e assim o faz também todo yogi, todo santo. Ele percebe o mundo com uma terceira dimensão, uma dimensão invisível, que é revelada nos livros sagrados. E por último, mas não menos importante, Shiva tem um chuveirinho na cabeça, né? Se você prestar atenção, ele tem um jatinho assim saindo da cabeça, tipo de bebedouro de escola, que fica jorrando uma água. Que água é essa? Essa é a água do Ganges. E por que Shiva tem isso bem no topo da sua cabeça? Porque é dito que a água do Ganges lavou os pés de Vishnu, do Senhor Supremo. E na Índia, quando você coloca algo sobre a sua cabeça, significa que você aceita essa coisa como superior. A gente faz isso, por exemplo, quando a gente presta reverências, né? A gente se curva no chão e a gente coloca o topo da nossa cabeça à altura dos pés de uma outra pessoa. Isso significa que eu a aceito como superior. A gente tem isso na cultura ocidental também, por exemplo, na palavra altar, né? A palavra altar significa alto. Então, quando você aceita alguém como superior a você, você coloca ela num altar. Então, você tem o altar de Jesus, aí vai ter uns 3 degraus, assim, te separando, pelo menos, da figura dele, né? Ou ele fica suspenso numa parede bem alta e você olha para cima, isso invoca uma figura de autoridade. Isso é uma linguagem bastante universal, né? Muito da iconografia é universal. Por exemplo, o gesto de destemor, né? Qualquer momento a gente fala assim, né, com a pessoa calma, qualquer lugar do mundo, né? Você acalma as pessoas mostrando a palma da sua mão. Alguns são mais regionais, como a cobra, mas essa ideia de que algo superior está em cima, está até no nosso vocabulário, né? Superior, isso é algo muito universal. Então, Shiva colocar a água do Ganges no topo da sua cabeça significa que ele aceita que existe algo superior a ele. E o que é superior a ele?
o Senhor Vishnu, Deus, né, o Senhor Supremo. Então a água que lavou os pés significa a minha cabeça, que é a parte mais alta de mim, é inferior à parte mais baixa de Deus, que são seus pés. Então a água no topo da cabeça de Shiva representa o que a gente chama de Atmanivedana, que é a completa rendição a Deus, o completo entendimento de que há alguém superior e você tem um relacionamento com esse superior sem inveja, você sente prazer em ser um servo. Voltando aí no começo da palestra, né? Como diz o Bhagavata, Shiva é Vaishnavanam Yatha Shambhu. Ele é o melhor dos devotos de Vishnu, o melhor daqueles que se entregaram completamente a Deus. Então, na lista aí das qualidades de Shiva, ele é meditador, cantor de mantras, yogi e, fechando com chave de ouro, ele também é bhakta. Ele é um devoto de Deus completamente puro e imaculado. Então, essa é a iconografia de Shiva. Tudo nele mostra que ele medita em alguém, que ele adora alguém, e ele tem todos os processos de reconexão com Deus. Então, nós pedimos as bênçãos de Shiva para podermos ser yogis também, nos reconectarmos com Deus, desenvolvermos compaixão, todas essas virtudes aí tão fortemente personificadas nele. E é isso, espero que você tenha gostado do vídeo, espero que tenha aprendido algo novo, algo para aplicar na sua vida, e nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção. Hare Krishna.